Eu só não encontrei brasileiro na Índia, agora que pensando E bem. a Índia foi uma experiência legal? A pra você, Índia, ela né? entrou numa parte muito espiritual pra mim, né? Isso foi em 2018. Eu fiquei por um mês e pouquinho lá, fui pelo Rotary, né? Que é um clube internacional que faz esse tipo de intercâmbio. Eu não fui como um turista, eu fui pra ficar na casa de uma família. Então eu fiquei como se fosse um morador Eles mesmo. não têm preconceito com brasileiro, nada. Não, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, né? Até porque É todos porque a eles gente são... ouve falar de indiano, sei lá, a gente... É um pessoal tão longe de nós, né? Bem distante. No geral, vegetarianos, alguns veganos, até pelas religiões, mas com eu senti muita doçura, muita afetividade. Como que é o cotidiano deles, Ri? Tem os seus trabalhos, existem os horários pra seguir e tudo mais, assim como acho que no mundo todo, Mas por que né? você acha que você voltou mais espiritualizado Porque- nessa questão? Porque eu acho que existe uma aceitação, por exemplo, eu que ainda como carne aqui, né? E eles não... Se eu comentasse Então alguma você coisa... ficou um mês sem comer carne. Fiquei um mês sem. Então, se eu comentasse alguma coisa, às vezes, sobre carne, tudo bem e tal, mas não tinha aquela... Por exemplo, como eles são hinduístas, Aham. então não são... A vaca é sagrada, não é, isso? Não tem Cristo, né? Então, Ah, é verdade. então é uma outra história, é o Bhagavad Gita, o livro sagrado, não é a verdade. Bíblia. Então é outro livro sagrado. Mas é bonito também, Mas é lindo. né? E assim, eles muitas vezes perguntavam, mas como que é assim? E Cristo? Então eles queriam saber, porque sabe que houve essa história, né? Que existiu essa passagem aqui na Terra desse ser iluminado. Então, E assim... eles respeitam. Então, E quando assim, você começa a conversar, você vê que é a mesma linha de isso raciocínio. encontra no mesmo objetivo. E então, assim, eu lembro de me levarem em templos, em mesquitas muçulmanas, mesmo a família não sendo, né? Por exemplo, hoje, se eu sou espírita, sei lá, e vou na casa de uma prima que é evangélica, às vezes acontece um pouco desse conflito, né? A pessoa não quer ir. Não, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Lá não. Não existe. Eles seguem o livro sagrado, inclusive famílias que moram na mesma rua. Um é hinduísta, o outro é jainista. E o jainista, ele tem um outro livro sagrado, que não é o Bhagavad Gita e nem a Bíblia. Ou outro que segue o Alcorão. E eles estão ali, eles acendem a fogueira à noite, eles conversam, eles... Tem Netflix lá, não? Tem, mas só que existe É muito... aqui que o povo é Mas pelo viciado. menos, né, nessa pequena amostra que eu tive da Índia, não vou dizer que a Índia inteira é assim, né? Porque... Mas eu fui O que ali... foi? Uma aldeia? Você foi pra uma aldeia. Era uma cidade pequena. Mas... Mas o respeito entre religião já é muita coisa. Já é um avanço, né? É muita coisa. Porque hoje existe aqui no Brasil brigas de pessoas que são da mesma religião, mas porque são igrejas diferentes. Exatamente. Isso. Mas A isso gente é conviver tal. bem com quem pensa igual. É O difícil. que aconteceu na pandemia? Que eu vi nossos irmãos evangélicos, né? Muito isso. Um pastor deu a cara na internet e o outro não sabia como eram as pregações deles. Aí começavam os conflitos. Começou o conflito da mesma religião. Então, Conflitos pesados. Existem alguns interesses que a gente sabe que são mais materiais do que espirituais nisso. É. Então a gente, né? Mas a gente vê Que isso legal e fala, a Índia, nossa... hein? E você ficou um mês e pouco? Deu um mês e pouquinho lá na Índia. E aí eu tive a oportunidade também de visitar salões por lá, ver o que eles fazem. Lá é diferente. Depois fazer o que eu deve faço ser É lá. todo mundo de Diferente cabelo lá. preto, assim? O cabelo é parecido com o seu, são escuros, assim. Aí põe um... O que Mas- você vai fazer? Você põe um brilho na... Eles põem um terceiro olho, né? Tem todo um significado. Viu? E fizeram até um ritualzinho, assim, quando eu cheguei, né? Também. Como? Eu tenho até depois no meu celular, eu posso colocar depois o vídeo, assim, a avó da casa. Porque então mora a esposa, o marido, os filhos e os avós, né? No caso, da parte do homem. Então, assim, por exemplo, se eu tô com meus pais hoje em casa e eu vou casar futuramente, continuo na minha casa e eu levaria minha esposa pra morar na minha casa. Então, a mulher sai da casa dos pais. E o homem mantém, então tem essa cultura. Então moravam lá, né, os avós e tudo mais. Então aí a avó ela veio como se fosse uma consagração pra me receber ali na casa. Mesmo que você fosse por pouco tempo. E mesmo sem saber qualquer coisa da minha vida, ela tava ali A me gente abençoando. aqui, a gente serve um cafezinho, né? Eles tomam mais chá, eles não são muito do café, eu senti um pouco de falta. Não é tão Nossa. comum você encontrar café. Encontra, mas no geral é chá o tempo todo. Mas não é igual ao nosso, com a Jinx, diferente, né? É diferente. Café- e o chá café em também todos é os diferente. lugares O são chá, ele diferentes. parece que ele tem... Não sei se é uma amêndoa ou se é um leite. Ele é bem, Ai, que interessante. bem forte. Parece que tem um pouco de gengibre. Tudo. As especiarias indianas, né? São muito típicas e muito concentradas. Então, é um universo completamente diferente. Pude participar de casamentos, né? Então, fui em casamentos.
em 2. Mas só que, E os cabelos? Por que 2 são muitos? Porque... Desculpa. Porque É o são dia 3 inteiro, né? dias. Nossa. E cada dia tem um ritual de manhã, tem o da tarde. Aí as mulheres pintam as mãos. Aí tem as roupas do dia. Inclusive os homens têm que colocar. Aí à noite tem a hora da dança. Eles ganham dinheiro de sim, presente, não é? Pra poder até pagar a festa, né? ganham um carro de presente. Eu vi BMW assim, embalada. Vou casar lá na Índia. De laço, Aí o meu assim. marido casar Era lá na um dos Índia. presentes. Ouro, eles colocam joias, assim. Então são as ofertas que as Que familiares legal. fazem. E sem nenhuma gota de E que- álcool. Ah, isso que eu ia falar. O que tem de comida? Porque aqui, É? a coxinha... Coxinha. O que é lá de comida, assim, em festa? São mais na base dos grãos, né? Castanhas, grãos, a parte também de vegetais. Aí você pega, assim... É tudo com a mão. Isso foi uma coisa que eu também fiquei um pouco no começo. E toda hora eu ficava limpando. Aí um dia porque o outro a minha pegou... mãe indiana falou assim, olha... Na hora que você terminar, você lava a mão. Aí eu falei, então tá bom. Aí você... Não é interessante? Porque assim, eu Chupa comia- o dedo ali que você comeu. Porque tem todo um E jeito. volta lá. Tem todo um jeito de pegar, assim, e aí você come, aí a mão fica... É cultural. Quebra um monte de conceito nosso. É cultural. Mas- Rola um Quebra nojinho. demais. Porque a gente tem, Não né? é à toa um que costume de- espiritualiza, né? E a gente vai... A gente vai com os conceitos assim, engessados. Chega lá, vê tanta coisa. Tem uma história bem legal que diversa. aconteceu lá. Que Não, foi você um- morre de fome também, se você não comer Foi desse um dia jeito. que eu... Na casa que eu fiquei, né? Era de uma família muito rica, inclusive. Né? Eu falei assim, mas a Índia é muito pobre, né? Assim como o Brasil também é muito pobre. Então tem as diferenças de classes sociais. Eu tive o privilégio de ficar numa casa de pessoas, né? Que tinha uma estrutura. Então, tinha uma academia, então eu pude... Aí eu lembro que esse Nossa. dia eu tava na esteira, assim, pra poder fazer um exercício e tal. Eu ouvindo uma música. Era de um cantor sertanejo. Eu tava lá, correndo. Aí eu falei, gente, eu acho que eu vou ensinar esse pessoal essa música. Então, acho que aí é legal a gente falar do ponto de consciência. Isso é muito bacana, esse ponto. Acho que foi o ápice, assim, da minha viagem. Eu tava na primeira semana da viagem. Então, aí eu corri e falei, depois eu vou ensinar esse pessoal a cantar essa música, a dançar. De repente, eu posso até fazer um vídeo com eles, postar pro pessoal do Brasil ver. Tava empolgado com aquilo. Acho que minha água acabou. Tem. Obrigado. E aí, eu lembro que depois que eu saí daquele exercício, eu voltei pra casa, tomei meu banho e eu esqueci um pouco daquilo. Ah, E se passou outra semana e tal, e eu lembro que a gente tava no carro uma vez indo pra uma outra região lá, e começou a tocar uma música, né, deles lá. E aí eu falei, essa música tá falando do quê, né? É música... Ah, a gente tá falando das nossas... dos nossos rituais, não sei o quê. Falei, mas é música religiosa? Aí eu recebi a seguinte resposta. Falei, não, isso é música indiana. Então, assim... não existe a música religiosa. A música indiana, ela vai falar da cultura, do povo. Então, assim, eu posso estar muito enganado, mas acredito que não tenha coisas muito baixas, assim, nas letras deles, no geral. Não tô desmerecendo o Brasil, mas a gente também tem que avaliar muito o que a gente ouve. Nossa, eu Muito, adoro esse né? ponto. Então, assim, eu não bato aí palma pra qualquer coisa só Eu porque tá também não. ganhando prêmio, Pois é. não. Filho, Aí- dentro da minha casa não entra. Aí eu lembro que nessa hora eu refleti, eu falei, nossa, que tapa, né? Não, isso mas porque e foi respondido com muito... o porque mundo eles sabe não as letras diferem, né, brasileiras. religião e religiosidade, né? Não. Então, pra E foi eles é só respondida, essa e foi respondida com elevação. naturalidade. como Assim, música uma indiana. insígnia precisa disso? E aí eu fiquei refletindo aquilo e tal. Daí Qual depois... música você consegue responder se é música brasileira? Então, não, hoje tem até algumas que são bacanas, assim, de bossa nova, algumas tem coisas que tem bastante, melodia. mas não são todas. São poucas. E aí eu lembro que depois eu lembrei daquele episódio da esteira e eu falei, gente, deixa eu ver se eu vou fazer isso mesmo. Tipo assim... A questão não é não ter música boa aqui. A questão é que as que fazem sucesso são as chulas. Isso é que é infelizmente. difícil. É um batidão Tem música gostoso, de é tudo uma... quanto é jeito. Mas essas que vão pra fora e acabam falando do Brasil Infelizmente. são músicas... Aí eu lembro que a mãe mais indiana lá baixas. da casa perguntou assim... Que eu tinha comentado, depois tem uma música que eu quero que vocês vejam, tal, ouçam. E ela falou assim, ela lembrou, como que é aquela música? O que fala? Aí eu comecei a ouvir a música e quando eu ia traduzir pro inglês pra vai ela... ficar feia. Eu comecei a ficar com vergonha de continuar. Porque falava de coisas, né? Desamores da vida, de traições e de não sei o quê. mas eu olha olhei só. E sofre, e chora, e aí continua bebendo e bebendo. E lá, inclusive, a bebida é ilegal. Nessa região que eu fiquei no estado... A que chama- região é ilegal, a região, a bebida. eu fiquei numa cidade que chama Navsari, no estado de Gujarat. Esse estado de Gujarat, a bebida é completamente ilegal. Então, assim, quem Olha. compra vai preso mesmo. Igual ter uma arma. É proibido.
E a música falava, eu vou beber mesmo, e não sei o que e tal. E eu falei, gente, eu não vou traduzir essa música pra ela. Porque... E aí depois, aí veio aquela coisa que eu falei da consciência. Por que eu tô vibrando tanto com isso? Né? O ritmo é bom, é gostoso, é legal, você sacode, mas... E aí? E aquela oração que eu tô fazendo durante a minha melodia? Durante o meu Você não tinha parado pra pensar. Nossa, que bacana. E essa hora isso... Que é um mantra. Você tá repetindo tanto ali no meio. Vem um refrão. Vira um mantra aquilo lá. E eu lembro que essa hora eu tive... E o seu cérebro... Eu tive um despertar assim ali. Absorve tudo. Eu tive um despertar ali que na hora eu desconversei, eu falei assim, não, essa música depois eu vou te mostrar uma outra. Essa não é pra você. Essa não é pra hoje. E aí... Que legal. E aí, essa hora Você se sentiu constrangido. E não é uma coisa assim também extremista, tipo, nossa, nunca mais. Mas hoje a gente filtra muito mais. Então hoje eu entro no meu carro, eu não vou ligar qualquer rádio. Carro é quase um templo nosso. Eu não vou ligar qualquer música. Depende o trajeto que você faz. Muitas vezes eu prefiro até ficar no silêncio, né? Então... Ficar comigo mesma, né? No silêncio, uma catedral. Tem algumas que vale a pena. Porque você tá dentro do seu carro, um trajeto de meia hora ali, realmente, você tem que selecionar o que você vai ouvir. Mas fazendo esse contorno aí, né, da beleza, a gente foi pra espiritualidade. E a Índia foi algo que me trouxe muito isso, assim, de ter mais... Eu voltei, claro, um pouco hipnotizado com tudo isso. Então, eu lembro de voltar pro estúdio e só de ficar os mantras indianos e tal. E as clientes me sentirem muito sono. E o que tá acontecendo? E acender incenso, que eu também gosto, às vezes... Mas depois eu fui também equilibrando, Você foi equilibrando, voltando para brasileiro. Peraí, né? Eu estive lá, mas eu não pertenço. Nossa, mas é tão encantador assim que você... foi muito forte pra mim. Olha só. Nossa, que bacana. Mas foi uma experiência, eu acho que assim... Quando as pessoas perguntam dos países que eu fui, né? Quando eu fui fazer os cursos de perfumaria na França, depois... E qual que é o país? Eu falei assim, a Índia. Ali me encantou, né? De ver as vacas sagradas andando no meio de uma avenida. Por mais, claro, existe muita sujeira, existe muita coisa pra ser melhorada. Mas o povo não tá triste, o povo não tá... estressado, por mais que existam aquelas buzinas. Quando você vê vídeo da Índia no trânsito... É um caos, eu acho um caos. Porque a gente coloca, pela nossa realidade, pelo nosso espiritual. Mas quando você tá lá, como eu estive, e você vê um carro passando do seu lado, às vezes o carro até encosta, até bate. E a pessoa olha assim, a pessoa sorri pra você, abana a mão, eles estão felizes. Ai, Jesus. Não é aquela pessoa que buzina, porque eles têm... É muita gente. É quase 8 vezes a população do Brasil. Então é muita gente. Então tem criança, tem animais passando pela rua, tem bicicleta, tem tudo junto. Estão vendendo fruta, eles precisam comida no meio da rua. Pra sinalizar que estão vindo. Por isso que buzinam. Isso é cultural deles, não porque tem estresse, como aqui. A gente buzina na hora que vai. Fica bravo, fica nervoso. Não, a gente buzina irritado. Então, se em São Paulo é buzina, o buzina é um xingamento. Sai da frente que eu tô chegando. Claro que eu não vou dizer que todo mundo ali tava, nossa, todo mundo sorrindo o tempo todo, mas existe uma outra atmosfera. Eu conseguia ver no olhar de cada um que tava nos carros ou numa moto, que tava tudo bem, sabe? Tem uma harmonia, né? Que impera. E mesmo naquele entrelaçamento de veículos... Parece um caos. Ele passa. Parece. Ele passa e vai. Visual, assim. E eu não vi, inclusive, nenhum acidente. Não, pelo menos, não falando, pela pequena amostra que eu tive ali daquela região que eu visitei. É bom que foi o que foi necessário pro seu espírito, né? Porque é o seu crescimento. Foi bem interessante ter vivido isso.